E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje precisamos falar de um tema que é muito relevante. Vamos falar hoje de gestão de tempo, né? Nos tempos de hoje, acho que é uma conversa necessária. Para isso, estamos aqui com a Fernandinha, como sempre. E aí, Fernandinha? E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, esse tema é sempre muito bom falar sobre, né, como gerenciar melhor o nosso tempo, né, como ser mais produtivo. Tô animada, bora. É isso aí. Quem também está animado aqui com a gente é a Priscila, que vai conversar com a gente. E aí, Priscila, tudo jóia? Tudo bem. E vocês? Tudo certo. Se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Priscila, né? Fui convidada aí para bater um papo, fazer uma roda de conversa aqui com vocês. Esse tema realmente é algo muito complexo, é uma dor geral de todo mundo, né? Eu acho que é uma dor, assim, não só profissional, mas também pessoal, né? E é algo que é um desafio, principalmente vindo aí desse desafio que a gente teve da parte de fazer home office, né? Da mistura das nossas demandas aí. E é algo que eu acho que vai ser bem bacana para todo mundo poder aplicar, hein, de modo geral, né, de qualquer área. Você estudou essa parte de produtividade, né? O que te levou a aprofundar, né, os seus conhecimentos em relação a isso? No final do ano passado, eu tive que participar de 2 discoveries e de um discovery e estava gerenciando um projeto, um squad, e terminando outro, começando um e terminando outro. Então, 3 demandas aí em paralelo, e isso estava me deixando um caos. Eu estava ficando louca com tanta demanda. E aí eu falei assim, gente, eu preciso procurar alguma coisa que possa me auxiliar. Aí, buscando ferramentas, eu vi um curso de produtividade e falei assim, eu vou tentar fazer esse curso para ver se me auxilia nessa gestão minha aí do dia a dia, dessas atividades, assim. Atuando como PO, né? Atuando como PO, exatamente, atuando como PO. Nos 2 squads eu era PO e no Discovery eu estava ajudando a facilitação do Discovery que eu estava participando. Não, legal demais. Então, assim, pra gente já começar a conversa, né, sem enrolar demais, conta pra gente o que você aprendeu, né, o que você acha que é importante a gente levar em consideração para essa gestão de tempo. Você falou muito bem que no home office acho que é mais difícil, né, a gente confunde as coisas. Às vezes, mas não tenho tempo de deslocamento, mas você também não para de trabalhar um segundo, né, às vezes. Então, assim... home office você não tem horário para começar para terminar, é a tristeza, né? Exato. Mas eu acho, assim, que o que eu aprendi, que eu achei muito legal, não existe uma ferramenta adequada. Então, assim, o que é bom para mim não vai ser bom para Fernandinho, não vai ser bom para você, então, é você achar aquilo que vai se adequar. Né? Então, por exemplo, nesse curso que eu fiz, ele foi apresentado várias ferramentas que hoje, por exemplo, eu não uso. Para mim, não foi produtivo. Então, assim, não existe uma ferramenta top. Então, é de acordo com o que você se adequa ao seu cenário. Entendeu? Qual ferramenta que, basicamente, você lembra, assim, alguma? Nesse curso foi muito falado do ClickUp, né? Miro, Todoist. Então, usaram essas 3. São ferramentas de organização, assim, né, basicamente, né? O ClickUp eu não conheço, mas o Miro e o Todoist... ele é muito voltado para como se fosse fazer gestão de projetos. Uhum. Então, lá eles estavam ensinando a fazer... você delimitar projetos na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu tenho projetos estou fazendo uma faculdade. Então, eu tenho um projeto de entregar um TCC. É um projeto. Então, você coloca ele e ele vai te dando uma barrinha de progresso. Metas, né? Definir metas do ano. Então, você coloca, né, como projetos e isso vai te auxiliando a atingir aquele objetivo do seu ano, né? Então, é algo que eu aprendi, foi utilizar das ferramentas. E, assim... E eu percebi, usei todas elas, usei Notion, então, assim, eu percebi que vai de acordo do contexto. Teve um momento que eu usei bastante Notion, estava usando demais. E aí eu comecei a apoiar nos planners, eu gosto muito de anotar e de escrever, né? Então, vai de acordo com o seu cenário, o seu contexto. Mas você usa alguma hoje? Alguma ferramenta? Eu uso o Notion. Até eu uso o Notion. E o Planner físico. Né? E o Planner físico. Não, é engraçado isso que você falou, né? De que as ferramentas, elas
de acordo com o seu cenário, você vai se adequando. Porque isso é um negócio que eu faço, assim, meio sob demanda, assim. Por exemplo, né, eu tenho um cenário da minha atuação, ela é muito sem muito contexto, né? Eu mudo de foco muitas vezes, eu lido com muita gente, com muitos contextos diferentes. E volta e meia, eu preciso me reorganizar. É muito doido, assim, porque eu preciso, assim, eu preciso olhar a ferramenta que eu estou usando e falar assim, não está funcionando, porque realmente de tempos em tempos as ferramentas param de funcionar para mim, porque eu me acomodo àquela ferramenta, isso é muito esquisito. Tipo assim, por exemplo, o próprio Planner, eu uso muito o Planner para me organizar, mas eu usava de um jeito. Aí eu falei, não, esse jeito não tá bom. Agora eu vou usar aquele negócio que é Tasks for You, né? Sei lá, Tasks to You, sei lá qual que é o rolê. Que aí você olha todas as suas tasks em todos os planners que mencionam você. Aí tava lindo, eu tava achando incrível. Nossa, aí que falei, vou criar uma automação aqui, que aí vai gerar task. Toda segunda-feira do mês vai gerar uma task pra mim. Fiz uns negócios assim e começou a funcionar. Até que parou de funcionar. E aí eu falei, não, e é sempre assim, é um ciclo. Agora eu uso o próprio Planner, mas de outro jeito. Eu tenho um board com uma coluna por semana, que eu vou colocando minhas atividades por semana. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Se eu me acomodo, eu paro de conseguir me organizar. Eu tenho sempre que estar incomodada em como eu me organizo para me organizar melhor. É um negócio que não adianta. Eu também passei um tempo apaixonada, fissurada com Notion. Então, literalmente, eu já estava fazendo Notion trabalhar para mim, né? Eu já descobri fazer um monte de coisa lá e falei assim, nossa, ficou, igual eu te falei, tá top o negócio. Só que aí começou, eu falei assim, gente, tá me dando mais trabalho organizar o negócio do que me organizar. Então, eu falei assim, peraí. Aí eu voltei pro método tradicional. Entre o método tradicional, né, do planner físico, eu comecei a usar o Todoist de novo. O Todoist, ele é bom porque ele tem um alarme, você coloca no celular, ele vai te dar notificação que você tem X tarefas para o dia, então você consegue ter isso. Eu acho ele muito bacana. E aí eu uso ele muito para os meus compromissos. Então eu tenho ele no meu celular, eu tenho ele desktop, então lá eu coloquei, por exemplo, eu sou péssima com data, gente, então eu coloco todos os aniversariantes que eu tenho e aí ele já vai me dando, e ele tem tag, então eu coloco tag aniversários. Aí eu já vou lá na tag e já sei quais são os aniversariantes do mês. Então isso me facilita muito. Eu também sou péssimo com aniversário, faço a mesma coisa. Aniversário do meu pai e da minha mãe. Se vocês estiverem ouvindo, desculpa. Às vezes eu esqueço. Eu sou péssima. Eu sou péssima. Esse to-do list que você comentou que você usa é o da Microsoft? Ou é outro? Não. Se não me engano, ele não é da Microsoft. E eu ia comentar porque, assim, na verdade, antes, voltando no que você falou lá no início, eu achei que foi uma ótima maneira de começar falando que não existe um método que vai funcionar para todo mundo, né? Porque sempre que a gente começa a pesquisar sobre isso, no YouTube, por exemplo, tem um monte de vídeo falando como ser mega produtivo, não sei o que, e te ensina um monte de coisa que às vezes não vai funcionar para você, né? Então, eu achei que esse primeiro ponto é ideal, né? Testar, né? E conseguir achar maneiras que funcionam para você. E uma outra coisa interessante que você falou, e por isso que eu ia comentar do Todoist, é como que, principalmente no home office, a vida pessoal, né, e profissional, suas tarefas assim, se confundem muito, né? E eu, pelo menos, não consigo colocar meus afazeres, minhas tarefas juntas, né, das duas coisas. Então, para as atividades profissionais, eu uso o To-Do da Microsoft. Eu acho ele legal porque ele consegue vincular com outras ferramentas, tipo o calendário do Outlook, do Teams, que a gente usa. Então, e ele também consegue enviar direto essa lista de to-do para o celular, para o iPhone, ele sincroniza. Então, isso eu acho legal. Mas, para as tarefas minhas pessoais, eu preciso anotar na agenda física, senão eu misturo tudo e não consigo fazer nada. Pois é, o Todoist eu estava usando para os dois, né? Estou ainda, continuo usando, principalmente por causa do alarme, né? Então facilita demais a vida da gente. Mas ele também tem integração, então é muito bom que ele tem integração com o Google, então dá para você fazer tranquilo. Tem integração com o Notion, então você consegue jogar ele lá no Notion bonitinho. Mas assim, a ferramenta, no meu ponto de vista, é o menor da preocupação, gente. Entende?
Porque, igual a Fernandinha falou, você vai começar com uma ferramenta. Na hora que você vê, ele já não está te dando em nada. Aí você vai e pula para outra. Aí quando você vai nessa outra, na hora que você volta para outra que você estava antes. Então vai de acordo com o seu humor, né? Vamos dizer se aconteça. Eu acho que isso é uma habilidade nossa, assim, né? Eu acho que isso é uma qualidade, na verdade, até muito boa, que é de ser incomodado, assim. Se a gente O que eu quero dizer com isso, né? Que se a gente se coloca nessa posição de se incomodar com o que não está funcionando, aí é o primeiro passo para a gente estar sempre em melhoria contínua. Se eu estou incomodado com a forma como eu me organizo, eu vou procurar uma forma diferente de me organizar. E eu acho que é isso que é o valioso aí. E por isso que eu estou falando o negócio das ferramentas, que para mim é isso. Hoje eu uso o Notion. Amanhã eu me acomodei com esse negócio, bom, eu vou ficar incomodada que agora eu não estou conseguindo me organizar tão bem mais. Então eu vou mudar para o Planner. Aí depois de amanhã eu vou mudar para o Todoist, né? E depois vou usar, sei lá, vou usar meu caderno, vou usar minha parede. Aí na hora que você vê, você voltou pro Notion de novo. Aí você voltou pro Notion. Assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que é a gente ficar mesmo procurando formas de se organizar. Você falou o negócio do pessoal. Eu mesmo já tive coisas pessoais quando eu usava o Tasks lá, que eu mostrava todas as tasks dos meus planners. Eu tinha um planner pessoal e eu colocava minhas coisas pessoais, né, nesse planner. E aí, na hora que eu olhava todas as tasks, mostrava tudo junto. Era perfeito. Até um dia que o negócio lotou de tanta coisa que não era mais perfeito, né? Tinha tanta coisa no meu to-do que fudeu. Eu não conseguia mais ver, não conseguia priorizar. Aí pronto, não funcionou mais. Tive que usar outra coisa. A notificação, por exemplo, que vocês falaram, é um negócio que não funciona tão bem pra mim também. Porque eu olho a notificação e eu tiro ela da minha tela. Pronto, eu simplesmente não faço o que tá escrito. Também odeio notificação. Então, assim, não é uma coisa que funciona pra mim também. Eu gosto pelo simples fato disso. Eu vejo ali, aí já aparece, você tem tantas tarefas, aí eu já fico assim, olha, então eu tenho que atualizar o que eu preciso fazer. Mas é assim mesmo. Mesmo as atividades pessoais, eu separo com tag. Esse meu, eu também separava com tag e tal, tinha boards, enfim. Mas isso que eu trouxe aqui agora, eu até queria aprofundar um pouquinho mais, que é o fato de, dado que a gente se organiza, né, usando esses tipos de ferramenta, em que a gente tem uma lista de afazeres, em algum momento, essa lista de afazeres parece grande demais. Ela triplica, você fica falando assim, fudeu, eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. E aí muita gente, eu mesma, às vezes fico meio paralisada, assim, falo assim, não sei por onde começar, é tanta coisa que não sei. Tem que ter uma prioridade, aí já era, aí tem que contratar um PO pra gerenciar a sua vida. E aí, como fazer? Você já ouviu falar na prioridade da prioridade? Assim, entendeu? Eu costumo, nesse curso, por exemplo, ele fala para você listar o que você quer fazer durante a semana, né? Você lista, nem precisa listar por prioridade, você vai listar realmente suas tarefas, classificar por tempo que você vai gastar em cada uma. Isso aqui eu acho que eu vou gastar literalmente a planning da sua vida, né? Então você vai colocar, isso aqui eu acho que eu vou gastar 2 horas, isso aqui eu acho que eu vou gastar 15 minutos. Então essas que você já vai pegar, que tem 15 minutos, já mata elas de uma vez, sabe? Dividir seu dia por tempos. Qual que é o horário do dia que você está mais produtivo? É a tarde. Então essas tarefas que são mais morosas, que você precisa mais concentração, deixa para a parte da tarde. De manhã você vai matando as que você não precisa de concentração, por exemplo, são as de 15 minutos, 10 minutos, e já vai matando essas atividades que você precisa matar. O segredo é colocar o tempo. E isso é muito legal, e eu já vi uma outra apresentação sobre isso também, é uma dica valiosa, né? Junto com isso que você falou, talvez assim, pensar no início do dia, quais as atividades que você tem, né? E além dos critérios que você colocou, também pensar em urgência, né? O que eu tenho que fazer mais urgente do que as outras coisas. E também em validade, assim, entre aspas, né? Por exemplo, o que se eu deixar para fazer mais tarde vai ficando pior, né? E isso vale tanto para as tarefas pessoais quanto para as profissionais. Você precisa ter uma visão do que você tem para essa semana quanto do que você tem para a semana seguinte. Exatamente para se programar por tempo do que você precisa fazer. Então, se uma demanda que você tem para fazer, ela demora muito e você tem que entregar ela na semana seguinte, você já tem que começar a programar a elaboração dela antes. Porque senão você não vai conseguir entregar ela na data que você precisa, na data que você planeja. É isso, né,
estimar mais as nossas tarefas, tudo bem, né? Que quando a gente trabalha com desenvolvimento em si, normalmente as tarefas de desenvolvimento, elas são estimadas, né? Elas já vêm, né? A gente já faz uma planning, faz alguma atividade, ela já vem estimada. Só que tem várias outras atividades, eu acho, no nosso dia a dia, que a gente não tem o costume muito de estimar. E aí, pegando no meu contexto, né? Que como eu não desenvolvo, não desenvolvo mais, né? E não tenho essas atividades que são tão objetivas ou menos abstratas, no meu caso, são mais abstratas um pouco, eu tenho muito pouca prática de estimar. E isso foi outro dia mesmo, eu estava vendo um vídeo que eu falei, nossa, gente, eu preciso começar a estimar as minhas atividades justamente para entender o que cabe na minha semana, o que cabe no meu dia, para eu não ficar doida e não achar assim, estou sendo pouco produtiva, estou sendo muito produtiva, né? Para ter mais uma base do que é ser produtivo ou não. E aí eu estava vendo um vídeo também recentemente, até era um corte de um podcast, que tinha um clickbait, assim, um título bem clickbait, assim, que era "Parem de usar to-do-lists". E esse cara, ele falava sobre, gente, por que a gente não deveria usar to-do-lists? Porque os nossos to-do-lists, eles ficam lotados de coisas que a gente tem que fazer e a gente acaba não conseguindo fazer tudo e a gente fica ansioso porque a gente não consegue fazer tudo. E a gente fica se achando, né, muito não produtivo, né, improdutivo por não ter conseguido fazer tudo, sendo que a gente, na verdade, não planejou direito o que a gente conseguia fazer. E aí esse cara, ele falava assim, gente, em vez de usar to-do-list, coloque as suas atividades na sua agenda. Na sua agenda, imagina, né? A gente quer usar a agenda do Teams. Coloco lá no meu Teams todas as atividades que eu vou fazer no slot de tempo que elas vão gastar. Eu vou gastar 3 horas nessa atividade, eu vou fechar minha agenda por 3 horas. Eu comecei a fazer isso, só que a minha agenda virou um caos. Isso, só que o meu problema, né, assim, por que eu acho que esse tipo de coisa... Aí eu achei muito legal a atividade, o que ele falou, principalmente... Porque realmente, né, se você coloca o tempo mesmo, você vai ver que, poxa, eu achei que eu ia fazer 20 atividades essa semana, mas eu só consigo fazer 10. E aí você vai ter uma visão mais realista do que você realmente consegue entregar numa semana. Eu acho que isso é legal. Só que ao mesmo tempo, para mim, não funciona, porque... eu tenho muita atividade que é reunião também. E se eu faço isso, a minha agenda fica uma loucura, ninguém consegue marcar nada comigo, vira uma zona. Minha agenda virou um carnaval, porque tava cor pra tudo quanto é lugar, e eu virei e falei assim, não dá. Aí o que eu fiz? Eu mantive, nesse curso fala a mesma coisa. Aí o que eu fiz? Nesse curso ele ensina você a colocar blocos de agenda de acordo com a sua produtividade. Então você vai pegar e vai colocar assim, de manhã, reserva de tempo para as atividades rápidas. De tarde, reserva de tempo para as atividades que demandam raciocínio. Então, aí, por exemplo, eu fiz isso no Google, então ele já me dispara. Reserva de tempo para programação do dia seguinte. Então, você já vai escalonar o seu dia conforme a sua produtividade. E igual você falou que não tem, né, regra que vai funcionar para todo mundo. Então, não precisa ser um super planejamento minucioso de atividade. Para uns 5, 10 minutos pelo menos só para pensar no que você tem para fazer e colocar ali mais ou menos em datas diferentes, às vezes já é o suficiente para alguém que talvez não quer. Eu vou te falar do jeito que eu faço. Eu chego na segunda-feira, eu já listo, pego 10 minutinhos, eu já listo tudo que eu tenho que fazer da semana, né? E algumas coisas às vezes da semana seguinte que eu sei que eu preciso, que são projetos que eu tenho que entregar. Então, eu já coloco também no meio da lista. Mas é lista mesmo, sem priorização. E essa lista, eu já vou separando por dias. Olha, isso aqui eu vou fazer na segunda, esse aqui eu vou fazer na terça, esse aqui eu vou fazer na quarta. E vou separando o dia de acordo com as minhas agendas que eu tenho de reuniões durante o dia. Porque senão, se você encher, você não consegue nem fazer atividade nenhuma depois, né? Então, eu vou intercalando desse jeito. Então, por exemplo, eu vou ter, 3 horas de reunião no dia. Então, o restante do dia eu posso distribuir em atividades. Aí eu sei que essa atividade eu vou gastar 2 horas e essa daqui eu vou gastar 1 hora. Beleza, aí eu já vou fechar o meu dia porque eu não consigo fazer mais. Então, aí eu vou distribuindo dessa forma. Legal. Eu também faço isso na segunda. Toda segunda eu também costumo planejar a minha semana, né? Como eu falei, hoje eu uso um planner que eu separo por semana. E aí o legal que eu acho disso é que algumas atividades elas vão ficando, né? Por exemplo, semana passada eu tinha uma atividade que ela acabou sendo maior
maior do que uma semana. Ou porque eu dependo de alguma pessoa, ou porque realmente a execução dela é demorada. Aí ela fica sobrando e ela vai ficando na direita, ou seja, toda segunda eu passo meu planner da direita para a esquerda para ver os meus itens mais antigos, né, que são os itens que estão há mais tempo, né, em execução, para ver o que eu consigo priorizar deles para finalizar. Ou seja, né, os itens mais antigos eu deveria tentar finalizá-los o mais rápido possível para não ficar com esse tanto de work in progress, né? E aí eu vou fazendo isso por semana, e aí até que eu chego na semana atual, e aí eu tento colocar novas atividades, ou às vezes não, às vezes é só assim. A minha semana atual vai ser finalizar com coisas que são das semanas anteriores. E acaba que no final do dia eu faço esse balanço também. No final do dia eu vejo o que ficou do que eu planejei do dia e o que eu tenho para o dia seguinte, se eu consigo remanejar essas que ficaram pendentes também. Mas eu acho que uma coisa que para mim é valiosa desse vídeo, do que você falou e que eu ainda não faço, ainda é estimar as minhas atividades que são mais abstratas. E mesmo os desenvolvedores, né, que eu falei antes, a gente estima as coisas na planning. Só que às vezes, mesmo tendo estimado na planning, vale a pena a gente reestimar as histórias o tempo inteiro que a gente está desenvolvendo, porque vai que teve alguma coisa diferente, ou vai que a gente foi mais lento do que a gente achava que seria. Enfim, vale a pena a gente fazer esse exercício como desenvolvedores também, de entender qual é o escopo da minha história. É fazer o item A, B e C. O que eu já fiz? Eu fiz o item A e o B. Bom, falta o C ainda. Eu vou demorar quanto tempo para fazer o C? Ainda mais umas 5 horas. Então, beleza. Esse tipo de estimativa, né, eu acho que vale a pena, até porque numa daily, por exemplo, você consegue se posicionar melhor, você consegue falar, né, dar mais visibilidade de qual é o seu percentual de conclusão das histórias. Enfim, eu acho que a gestão de tempo ela é importante para todo mundo mesmo, inclusive, né, para os desenvolvedores que... Isso tem que refletir para o time, né? Você colocar o quanto que falta ali na sua história, mas realmente pensar ali no quanto que falta e transparecer isso, assim, olha, tá longe de entregar, tipo, não consegui progredir muito hoje, por exemplo, ou então tive um impedimento, acho que vamos precisar, até para movimentar de alguma forma para conseguir entregar e superar as histórias aí. E até assim, né? Imagina, falta 5 horas ainda, e eu tenho essa história, a previsão era que eu entregasse amanhã. Faltam 5 horas e eu tenho 4 reuniões, né? De cada uma de 1 hora, já não vai dar. Né? Então, assim, é bom ter esse tipo de visibilidade, é bom ter esse tipo de planejamento e de esforço mesmo para conseguir, né, entender como as atividades se encaixam. Uma dica também é até essa comunicação, eu acho que ela é importante que seja feita dessa forma. Na dele, muitas vezes as pessoas falam muito assim, eu movi a entidade tal, implementei uma propriedade, isso aqui, e às vezes não interessa. O que interessa é tipo assim, olha, eu acho que minha história está 80% e vai dar para entregar até amanhã, que era o esperado. Ok, pronto. Ou então, assim, né? Como eu falei aqui, sei lá, eu tenho uma história, um CRUD lá, que eu tenho que fazer uma parte de filtro, uma parte de grid e uma parte de paginação. Bom, consegui dividir minha história aqui em 3 itens, eu já fiz o filtro, falta o grid e a paginação. Então eu estou aí com meus 30%. Melhor, né? Não, o filtro é mais fácil do que os outros 2 juntos, então eu tenho 15%. Sabe, esse tipo de estimativa, eu acho que é importantíssimo também para os desenvolvedores, para entenderem mesmo o progresso deles e conseguir ter mais visibilidade de como eles estão indo também. Não deixar só a task desenvolvimento, né? Exatamente. A divisão das tasks, eu sempre falo isso com o meu time. Divide a task de acordo com a atividade que você tem que fazer realmente, porque você consegue mensurar o avanço que você está tendo. Né? Então, quebra ela realmente, eu vou ter que criar um endpoint X, eu vou ter que criar, sei lá, um botão tal. Então, quebra cada task por essa atividade que você tem que fazer realmente, como se fosse um roteirinho ali, que aí você consegue colocar ali o seu progresso, né? Eu queria pôr uma polêmica aqui. Posso? Pode. Eu vejo muito, principalmente para desenvolvedores, né, algumas promessas de produtividade que estão muito relacionadas, às vezes, a atalho de teclado e coisas do tipo, assim. E eu fico incomodado com isso porque, assim, não é aquele segundo que você vai ganhar passando de uma aba para outra que vai te garantir uma super produtividade, sabe? Eu acho que está muito mais relacionado ao que a gente está conversando de organização, né, e tudo mais. E, às vezes, parece que
quando a gente fala de produtividade, muitos desenvolvedores entendem que é trabalhar durante horas consecutivas, freneticamente, né, sem pausas e com o máximo de atalhos de teclado possíveis para não perder nem um microsegundo ali. Então, mas eu acho que não é isso, inclusive é o contrário, né? A gente estava falando aqui antes do episódio que quem trabalha bem trabalha pouco, né? Então, quem se organiza para fazer as coisas direitinho, acaba que vai trabalhar menos, digamos assim, porque vai conseguir organizar melhor as atividades. Quem tem uma pausa, né, saudável, né, nas atividades, consegue voltar ali com a cabeça mais fresca para resolver um problema e entregar mais rápido do que quem, às vezes, vai lá e vai fazer uma hora extra e estressar ali num problema que você já está viciado, achando que é mais produtivo, né, porque vai entregar mais rápido, sendo que o descanso também é importante, a organização é importante. Então, muitas vezes eu acho que, principalmente quem é dev, tende a ver essa questão de produtividade pelo olhar errado, assim. E é coisa que é tão simples, pequenas coisinhas, por exemplo, no cenário que eu estou hoje. Então, o cliente tem o e-mail dele, né? Então ele cria um e-mail para a gente do time dentro do domínio deles. Então, a gente tem um domínio, né, nosso, da DTI, então você tem que ficar, às vezes, mudando o domínio para ver o e-mail do cliente, ver o e-mail nosso, ou entrar no SharePoint do cliente, entrar no SharePoint nosso. Então, essa virada, você gasta, sei lá, vou chutar aqui agora, está gastando 3 minutos, mas quantas viradas de chaves aí que você dá durante o dia, você está gastando 3 minutos a cada uma? Essas pequenas coisas de produtividade faz efeito. Então, o que eu fiz com o time foi isso. Falei, gente, baixa o Outlook no desktop. Coloca todos os seus e-mails no Outlook. Você vai ter acesso a todos de uma vez só. Você não vai ter que ficar olhando. Uma aba para o meu e-mail da DTI, uma aba para o meu e-mail do meu cliente. Uma aba, sabe? Então, otimiza seu tempo. Coloca tudo num programa só, num aplicativo só e vai resolver. Isso é uma coisa que facilita de verdade, né? Tem os perfis lá do Chrome também, tem os navegadores que tem outros perfis e tal. Tem umas bobagens assim que realmente, quando você vai ver, você tá gastando o dia todo, né? Aí eu volto naquilo que eu falei, né, há algum tempo, sobre o perfil de estar constantemente incomodado, em perder tempo, assim, né? Porque é isso, se a gente tá incomodado, se eu faço a mesma coisa todos os dias eu tenho que ir lá e abrir 2 programas diferentes, ficar, sabe, assim, fazendo uma gestão esquisita. Não é possível, vamos criar um negócio aí para agilizar isso, né? E eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, né, Pri, em relação se eu tenho um negócio que eu faço com muita frequência e ele gasta um tempo que, claro, em cada vezinha ela não é significativa, mas se eu pegar o todo ele parece significativo, faz sentido eu tentar otimizar, tentar automatizar isso de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, o que o Chaves falou, não vai ser um teclado de tela, talvez, que vá ter isso. A não ser que seja assim, eu faço isso com uma frequência tão grande. O negócio é gritante, né? Que realmente vai me economizar um tempo significativo, né? Nada contra os atalhos de teclado, amo todos. Não, também gosto, mas assim, eu acho que o negócio é o quanto vai ser significativo mesmo, a ponto da gente ficar louco em otimizar ou automatizar aquilo. Né? Só não pode pôr a culpa nisso, né? Isso que eu tô dizendo. Sim. Com certeza. E já falando em culpa, né? Acho que a gente podia falar também de alguns ladrões de tempo, assim. Eu ia colocar aqui as redes sociais, por exemplo. Só que eu queria também colocar isso como um ponto mais polêmico, assim, porque eu queria ver a opinião de vocês. Eu, por gostar de privacidade de dados, eu tenho vários pontos, né, ali de crítica às redes sociais e tal, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado e ter uma relação saudável ali com as redes sociais para não tomar nosso dia, tomar nosso tempo de trabalho e tudo mais. Então, sim, eu acho que tem que ter uma relação saudável com isso. Mas eu também não acho que, por exemplo, a gente estava falando de reservar um tempo para as nossas atividades e tal, e aí você vai lá e reserva 3 horas ali para o seu foco ali numa atividade, e eu não acho que isso significa que você vai passar 3 horas consecutivas super focado na atividade ali. Eu acho que é natural você ter pausas ali e fazer um pomodoro, fazer umas pausas ali nas atividades. Eu acho que é algo normal, assim. E talvez você vai render até mais, porque se você ficar
100% focado ali durante 3 horas consecutivas, assim, tem pessoas que funcionam de cada forma. Mas, assim, eu tava pensando nas redes sociais a princípio para criticar e falar, não, a gente não pode ficar mexendo nas redes sociais ali. Mas, pô, você tá o dia todo trabalhando, você não vai, né, tá esperando um trem carregar, você tá horas ali mexendo no negócio, você não vai parar para olhar uma rede social e voltar, sabe? Eu acho que isso tem que ser normal também, sendo saudável, né? Eu acho que tem momentos e momentos de foco, né, assim, eu acho que tem atividades e atividades também. Eu tava vendo um outro vídeo de um corte de podcast também, que falava sobre o deep work, que é basicamente assim, trabalhos em que você deveria estar 100% focado. E ele fala assim, nem todo o nosso trabalho a gente tem que estar 100% focado. Tem atividades e atividades. Tem atividades, principalmente as que não são o core, por exemplo, da sua atividade, né, principal, que você não precisa ficar 100% focado. E tem atividades que você fala assim, não, a empresa que eu trabalho ganha dinheiro por causa disso aqui. Bom, essa atividade talvez você devesse se ter um pouco mais de foco nela. E aí, assim, por exemplo, responder e-mail. Bom, é um negócio que você não deveria ter muito foco, não precisa ter muito foco. Agora, codar, que para um desenvolvedor é o core do negócio dele, bom, talvez é um negócio que ele deveria ter mais foco. O que não significa também, eu acho, de ter foco 8 horas por dia. Mas eu acho que são para mim funciona, né? São, tipo assim, slots de tempo de foco. Que é, esse tempo aqui que para mim funciona, né, que seja 1 hora, 2 horas, meia hora, sei lá, 40 minutos, é um tempo que eu vou focar com mais esforço, não, esforço no sentido intenção mesmo, sabe? De que vou deixar o meu celular de lado, vou deixar o meu Teams de lado, vou fechar aqui. E aí esse cara, ele até, desse vídeo que eu falei, eu posso até depois deixar alguns links, eu acho que vale a pena, na descrição do podcast. Esse cara, ele fala até sobre ter rituais para esses momentos que você vai fazer um deep work, que é tipo assim, momentos de estar 100% focado, talvez é um momento que você, sei lá, tem um ritual que você pega um café, aí você senta na mesa, aí você regula a cadeira, aí você, sei lá, faz, sabe, assim, liga um negócio, aí você põe sei lá, inventei aqui. Mas, tipo assim, ter rituais até pro seu corpo, entender que você está entrando num modo de foco. Isso é muito doido, eu acho. Não, mas o cérebro funciona assim. Porque é isso. E aí, outros momentos, você não ter esses rituais, você não ter isso, e tá tudo bem, você não tá tão focado, né? Eu acho que isso é Eu vou dar um incrível. Exemplo. Lucas eu tô citando o nome dele, porque ele foi o salve da minha atividade recente. E aí o Leal? Eu tô assim... Lucas Leal? Ele mesmo. Ele tá sempre aqui com a gente no Lucas. podcast. Então, assim, eu estava há 3 dias quebrando a minha cabeça com a bendita Excel, uma fórmula que estava dando erro, e eu tô assim, meu Deus, não consigo achar o erro, que não sei o que e tal. 5 minutos o Lucas resolveu o meu problema. E eu falei assim, não é possível, gente, não é possível. Aí ele falou uma coisa que depois eu falei assim, gente, é mesmo, né? Eu tô assim, Pri, a gente fica tão acostumado olhando pro problema, olhando pra aquela tela, e o seu olho habituou com o problema. Então você não vai achar o erro, realmente você não vai achar o erro. Então a pausa de fazer com que eu fui conversar com ele e ele me mostrou o erro, aí eu enxerguei realmente o erro. Eu falei assim, gente, realmente, né? Então, às vezes se eu tivesse parado pra pegar um cafezinho, dar uma esparecida e voltado, eu teria visto o erro, sabe? Sim. Quantas vezes também, né, assim, eu mesma já sonhei com um problema, assim, Quem nunca? que você levanta e fala assim, não, essa é a solução, com certeza, você pode até não ter sonhado, mas só de você ter dormido, ter descansado, ou ter olhado uma rede social, assim, eu acho que realmente, eu tava falando esse negócio do deep work, mas assim, pra gente conseguir mesmo entender as horas que a gente deveria focar, estabelecer pra nós as horas que a gente deveria, e fora disso, a gente também ter esses momentos, assim, né, de relaxamento, se eu tô muito bitolada num problema, talvez realmente não é a hora de eu ficar ali tentando mais, é a hora de eu levantar. Várias vezes assim, eu tava depois do horário tentando resolver o problema ali do código do dia todo, aí falar, não, vou descansar e tal, e chega no outro dia, você senta na cadeira e fala, ué, que trem bobo. Que coisa boba, né? Que trem bobo, era isso que eu tava... Ou então você usa a teoria do patinho, entendeu? Você chama alguém no Teams e fala assim, amigo, vem cá.
Deixa eu te explicar Deixa eu o te meu explicar problema. uma coisa. Exatamente. Aí na hora que você está explicando o problema, a pessoa não abriu a boca para falar nada. Você já É. E você fala assim, é isso. A teoria do pato é essa de você fingir que tá chamando alguém, né? Pra causar esse efeito, pra não ter que... Inclusive, era algo que eu ia falar a respeito também, né? Falando sobre usar bem o tempo, né? Inclusive essa questão de chamar outras pessoas, ou de pedir ajuda, é um negócio que eu acho que é muito importante, principalmente pro pessoal mais júnior que tem que consultar, né? Pedir ajuda, estágio também e tal. É saber quando escalar ou não seus problemas ali do dia a dia, né? Porque tem horas que você pedir uma ajuda ali vai te otimizar 2 dias de quebrar a cabeça num problema. E tem horas também que você tem que pensar um pouquinho mais no problema sozinho ali, pesquisar e tentar ali algumas coisas antes de chamar uma outra pessoa para tentar pedir essa ajuda, né? Só que eu acho que tem muito dos dois lados, às vezes, né? A pessoa que chama o outro para tudo e a pessoa que não quer nada, chamar, né? porque não quer incomodar e não sei o quê. Então, isso é um equilíbrio importante, porque você acaba pensando... A pessoa pode seguir todas essas dicas que a gente falou hoje aqui, mas ela não chama a outra para pedir ajuda, então ela gasta um tempo muito maior numa atividade do que deveria. Ou o contrário, né, também. Então, eu acho que é um ponto relevante também, né? Com Usar certeza. bem o tempo. E voltando a um ponto sobre redes sociais, algo que me ajudou muito é participar de grupos de determinado tema. Eu tenho um grupo no WhatsApp sobre Kanbans e Scrum. Então, ali você vê dificuldades e problemas de outras pessoas que você fala assim, poxa, eu tive esse problema e eu não soube resolver, a pessoa, o fulano, foi lá e resolveu de uma forma que eu nunca tinha pensado. Então, participar desses grupos ajuda, sabe? Ter essas ajudas, esses insights, né? Então, eu acho muito importante. E saber pedir ajuda, é o que você falou, né? Ter o bom senso, né? Não é nem ser 8 nem 80, né? Então, não é não pedir ajuda e nem pedir ajuda demais, também ser aquele que fica o tempo inteiro, né? Mas realmente pedir ajuda é importante, porque pode otimizar seu tempo. Totalmente. Eu acho que é realmente entender, né, o momento certo. Eu acho, não acho que isso é tão fácil, né? Principalmente quando você está começando e tal, não acho que é tão fácil você saber, poxa, tá no momento que eu deveria pedir ajuda ou não, tô pedindo ajuda demais, mas eu acho que isso a gente vai lapidando aí, né, na trilha entre ser desenvolvedor, né, eu acho que a gente é uma coisa que vai lapidando. Mas eu queria também trazer um outro tema sobre lideranças, né, de desenvolvimento, que eu acho que é uma dor também que muitas lideranças, muito DLs, muito tech leads passam, que é de gerenciar o seu tempo justamente por ter que suportar muito o time, por ter que responder muitas dúvidas, por ter que ajudar muito, validar por request, validar coisas em dupla, falar com o cliente, sabe? Às vezes, eu sinto que isso é uma dor muito grande dessas lideranças técnicas de não ter tempo de programar e não ter tempo de dar vazão na sua própria história, às vezes, que pegou para desenvolver. Então, galera, assim, eu acho que vale, assim, a gente pensar sobre produtividade, né, já que a gente está aqui falando sobre produtividade, gestão de tempo, é que para mim produtividade é realmente a gente encontrar, listar, né, conseguir mapear tudo que a gente faz no nosso dia a dia para encontrar os gargalos, encontrar coisas que a gente pode eliminar, desperdícios que a gente está, né, fazendo aí no nosso dia a dia em relação a tempo, e encontrar ferramentas que são nossas aliadas, né, para sermos mais produtivos, seja uma ferramenta para nos organizar melhor, seja uma ferramenta, né, de realmente inteligência artificial, por exemplo, né, como desenvolvedores, temos aí, né, o Copilot, o GPT e várias outras, o Bard do Google, enfim, várias outras aí que nos auxiliam a ser mais produtivos, encontrar então essas ferramentas alinhadas a sermos incomodados em não desperdiçarmos o nosso tempo, né? Eu acho que isso é ser mais produtivo. E lembrar que ser produtivo não é fazer rápido, né? É você conseguir completar as suas atividades programadas para aquele período, né? Então não adianta querer fazer rápido e não fazer bem feito. Então produtividade e ser rápido não é a mesma coisa, né? Perfeito. É isso. Acho que essa frase encerra o podcast de hoje. Agradecer a Pri, Fernandinha. Muito bom papo e espero que tenha dado para absorver aí, ó, algumas dicas. Isso aí, galera. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada, Pri. Até. Tchau, tchau.